Retornamos. Então, doutora Ivone, a Marta pergunta, fala sobre a irmã que fez um testamento deixando todos os seus bens para a sua companheira. Ela tem o direito de me excluir, ela, a Marta, não é? Do testamento, da herança? E como pode incluir a parceira no testamento? E agora? Marta, deixa eu te contar. Aqui nós temos alguns assuntos para te esclarecer. Em primeiro lugar, se a sua irmã vier a falecer, pelo que você conta, você parece que é a única herdeira da sua irmã. Mas a sua irmã não tendo outros herdeiros, e você sendo a única herdeira, como irmã, você não é herdeira necessária. Aí você vai me perguntar, mas o que é herdeira necessária? O que é herdeiro necessário? A lei, nossa lei, Código Civil, diz que herdeiro necessário, obrigatoriamente, são os, primeiro, descendentes, os filhos, na falta dos filhos, os netos, na falta dos netos, os bisnetos. Em seguida, se você não tem os descendentes na família, você pode verificar se você tem os ascendentes. É a sequência. Quem são os ascendentes? São os pais, na falta dos pais, os avós, e na falta dos avós, até os bisavós, se tiver algum bisavô vivo. Sempre um na falta do outro. E o cônjuge. Muito bem, estes são os herdeiros necessários. Para estes herdeiros necessários, a lei diz que você precisa deixar pelo menos 50% daquilo que você tem do seu patrimônio. Tá certo? Muito bem. Os irmãos são herdeiros colaterais e, portanto, não são herdeiros necessários. Tá correto até agora? Muito bem. Significa o seguinte, se a sua irmã deseja deixar tudo para a companheira, ela pode. Aí você pergunta, mas como? Se o casamento ou a relação homossexual não é garantida pela lei. Aí eu lhe digo, não, espera um pouquinho, ela já é garantida pela lei, pelo menos o Supremo Tribunal Federal, há 2 anos atrás, confirmou que uma relação entre 2 homens ou entre 2 mulheres está legalizada. É possível, não está errado, pode ser, estão no direito, eles têm esse direito. E o casamento também. O casamento hoje está, eu não diria legalizado, a palavra não é esta, mas ele se torna possível. Você não precisa ingressar com uma ação judicial para solicitar a possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Portanto, e de toda forma, se a sua irmã quiser deixar, portanto, para a companheira ela pode. É a vontade dela, É a vontade. Se ela quiser, como ela não tem herdeiros necessários, ela podia, inclusive, deixar tudo para você. Se ela não fizesse nenhum testamento, tudo iria para você, claro, porque você é herdeira seguinte. Suponhamos que vocês fossem 3, 4 irmãos. Ela podia deixar até para um só, ou não fazer nada e todos ganhariam a sua parte. Mas, como é um ato de vontade e ela tem esse direito, no caso dela, ela pode deixar 100% para quem ela quiser. Satisfeita? Muito bem. Vamos seguir adiante. Márcio Correia, de Porto Alegre, pergunta: não tenho esposa nem filhos e gostaria de fazer um testamento deixando minha irmã como única herdeira. Olha, agora é o caso contrário. Tenho também um irmão, mas nós cortamos relações faz tempo e eu não quero deixar nada para ele. Quero saber se posso fazer isso ou se a lei me obriga a deixar alguma coisa para o meu irmão. Olha, que coisa, uma pergunta atrás da outra que... Para você ver quantos casos nós temos, exatamente, quantos casos nós temos assim. Então, é a mesma coisa, Márcio, que eu havia acabado de falar. Nesse seu caso é a mesma coisa. Se o seu irmão, sua irmã, enfim, não quiser deixar nada para você, o que vai acontecer? Vai ter que fazer um testamento. Agora, se tiver herdeiros necessários, repito, descendentes, na falta deles, ascendentes ou cônjuge, não há possibilidade de você deixar mais do que 50%, que é aquilo que nós chamamos de parte disponível. Então, os 50% de quem tem herdeiros necessários, você pode fazer e testar da forma como você quiser.
No caso de quem tem um irmão ou uma irmã, não há necessidade, você tem possibilidade de deixar 100% para quem você quiser. Ou, repito, Sim. não fazer testamento nenhum. E aí, os herdeiros seguintes, Claro. no caso, os colaterais, os irmãos. Deixa eu lembrar até vocês. Depois dos irmãos, no caso da linha colateral, vem os tios, sobrinhos e, por final, os primos chamados comumente de primos de primeiro grau. Tá? Muito bem, ótimo. Satisfeito? Pergunta de Isabela Souza, do Rio de Janeiro. Olha só. Quando o testamento de meu marido foi aberto, levei um grande choque. Descobri que ele havia deixado parte de seus bens para a amante. Fomos casados pelo regime da comunhão universal de bens e sempre trabalhei duro ao lado dele para construir o nosso patrimônio. Já a amante, é claro, nunca fez nada, mas ganhou muitos presentes quando ele estava vivo. Posso anular esse testamento? O que ele está deixando para ela é meu também. Olha aí, que pergunta. Olha, Isabela, eu Interessante, entendo, né? é interessante, mas às vezes as coisas não são exatamente como, infelizmente, essa pergunta que você me faz. Em primeiro lugar, a amante, primeiro nós não sabemos se você continuava casada ou se você estava separada de fato, sem ter um divórcio, sem ter uma separação judicial, enfim, sem ter se separado formalmente. Então, essa é a primeira questão que nós, advogados, fazemos. Então, não sei a sua situação. Mas, se ele fez um testamento e destina para alguém ou para algumas pessoas algumas coisas, essa prova deste concubinato, que nós chamamos a amante de um homem casado, é a concubina e é o concubinato impuro. Esse concubinato impuro você precisa provar. Agora, não podemos confundir se você estava separada e se o seu ex-marido estava no concubinato puro, que hoje nem se dá mais quase esse nome, usa-se, na verdade, o Código Civil está aí, a Constituição, inclusive, se refere à união estável. Então, muitas mulheres, elas ficam muito magoadas, mas não admitem a interferência ou a existência de uma outra mulher, da terceira mulher, enfim, da outra, e elas continuam chamando de amante. Só que hoje as coisas se modificaram, já faz bastante tempo, e até o Código Civil, ele já manifesta que a união estável entre um homem e uma mulher acontece, existe a guarida da lei, e você anular um testamento baseado nesta possibilidade, eu acredito que seja um pouco difícil, mas, evidentemente, dependendo do caso, eu diria que é possível e, bem orientada, com um bom advogado, você pode vir a fazer aquilo que você acha mais importante, tá bom? Ótimo. Entendeu, Isabela? As coisas às vezes não é como a gente pensa. E outra coisa, classificar essa pessoa a quem ele deixou os bens, pode ser que não seja uma amante, pode ser que seja uma pessoa com desideratos diferentes, não sei, alguma coisa nesse sentido. Bem, vamos prosseguir. Laura Campos, de São Paulo, pergunta: meu companheiro morreu e eu descobri que ele deixou um testamento que determina que todos os seus bens devem ficar com irmãos. Acontece que vivemos juntos por mais de 20 anos. Eu o ajudei a comprar tudo o que ele possuía. É possível invalidar esse testamento? Claro, veja, Laura, eu repito, essas questões, eu estou dando mais ou menos uma ideia daquilo que pode acontecer. Dentro daquilo que você conta, se realmente você esteve numa união estável, ajudou a comprar, acredito, você inclusive não precisa provar que você estava com dinheiro e comprou, não é essa a necessidade. Mas se aquilo que foi comprado durante o tempo da união estável, primeiro ela precisa ser reconhecida, tá? Sendo reconhecida, você terá direito. Se ele fez um testamento e não deixou nada para você, deixou tudo para os irmãos, evidentemente, com estas provas, este testamento poderá ser anulado. Claro que se estes bens
que o seu ex-companheiro destinou aos seus irmãos, na realidade, eles se mostraram não pertencentes a vocês e você não sabia que provavelmente eram bens que ele tinha antes de ter este relacionamento com você e vendeu para fazer novas compras, fazer outros arranjos, isto terá que ser provado. E sendo provado, aí não, você realmente não teria direito. E se provar o contrário, evidentemente você terá direito àquilo que lhe pertence. É interessante essa pergunta, porque, na minha visão, me parece que ela terá que provar que realmente houve uma união estável em juízo, não é verdade? Primeiramente, o reconhecimento. Em juízo. Em juízo, sempre. Sempre. O reconhecimento da união estável, para quem não é casado, essa é uma questão muito importante, porque muitas pessoas, nós conversamos, e as pessoas dizem, não, mas eu sou casada, etc. Quando você vai ver, nunca houve casamento, mas elas estão juntas e elas entendem que seu relacionamento é um casamento. Só que para o direito, não é. E você deve entrar no judiciário para obter o reconhecimento, para obter a dissolução em caso de separação ou em caso de falecimento, para poder ter o seu direito reconhecido. Diferentemente do casamento. No casamento, você tem a certidão de casamento e lá vai dizer tudo que você tem direito. Você não precisa provar mais nada. Essa união estável, então, corre em paralelo ao casamento, mas com a diferença de ter que ingressar em juízo para Exato. provar este compromisso entre o vínculo entre o casal. Exatamente. E filhos, muita gente imagina, não, mas eu tenho um filho com meu companheiro, então essa já é uma prova? Não. Filho não é prova. Filho é prova que você tem um filho e que esse filho será seu herdeiro e herdeiro dele. Mas não é prova de reconhecimento de união estável. Que coisa, né? Tá. A gente pode conversar sobre isso uma outra vez. Não, é lógico. Vamos seguir adiante, porque tem uma pergunta interessante também, que é do Miguel Andrade, de Santa Catarina. Ele diz que durante a vida trabalhou muito e conseguiu juntar um patrimônio. Ele queria fazer um testamento. Mas ele diz, sou uma pessoa muito simples e tive pouca educação. Se fizer um testamento, sou eu quem tem que escrever tudo? Como se escreve um testamento? Puxa, Miguel, não fica preocupado. Não se preocupe. Na verdade, eu entendo este dilema. Eu tenho algum patrimônio, alguma coisa, eu quero deixar para um filho, para uma pessoa que me ajudou, mas eu não sei escrever. Isso, infelizmente, não é uma condição somente sua. Mas a lei está aí para te ajudar. Você pode fazer um testamento particular, como eu avisei. Você pode fazer um testamento público. Basta que você esteja tranquilo, saiba o que você quer. Você vai a um cartório ou você pede para uma pessoa que você conhece, um advogado, uma pessoa da sua confiança, para que ele redija aquilo que você vai dizer e você vai ter exatamente da forma como você quer o testamento redigido, assinado. Se for público é melhor, é uma garantia para você, você vai precisar de 2 testemunhas. Se ele for particular, você pede para alguém redigir, repito, e você vai precisar pelo menos 3 testemunhas que sejam encontradas. Também é importante, não pode ser qualquer pessoa que passa na rua, não é assim. Então, alguns cuidados você deve ter. Então, se acerque de pessoas da sua confiança, que saibam do que estão fazendo, e você vai ter essas coisas garantidas. Muito bem. Agora tem uma pergunta aqui bastante interessante, e eu vou fazê-la. Tá bom? Todas. Tá. É do João Carlos, de Belo Horizonte. Ele diz, meu avô fez um testamento deixando metade de seus bens para a empregada que o acompanhou por vários anos. Só que ele já estava com 98 anos de idade quando o fez e passando por graves problemas de saúde. O testamento dele pode ser anulado? 98 anos de idade, ele deixou metade dos bens para a empregada que o acompanhou durante toda a vida. Olha, João Carlos, eu tenho uma má notícia para você. Ele não poderá ser anulado simplesmente porque esse seu tio, seu avô, perdão, tinha 98 anos. A idade não é motivo para anular um testamento. A situação da saúde pessoal
tampouco é motivo para anular. Diferentemente da saúde mental, que deverá ser provada em juízo, isso sim, aí é outro discurso, é outra história, mas se na época da feitura, da elaboração desse testamento, o testamento foi feito no cartório, foi feito diante de um tabelião. O tabelião, ele deve, por obrigação, como ele tem fé pública, ele deve atestar que a pessoa que está fazendo está com plena capacidade para poder fazer o que está fazendo. Então, eu diria para você que, infelizmente, você não conseguirá, dentro dessa sua informação, você não conseguirá anular este testamento. O seu avô tem e teve todo o direito de fazer aquilo que ele desejou fazer. Muito bem. Está aí a resposta. E é verdade, porque, afinal de contas, ele estava em pleno gozo de suas faculdades mentais. Provavelmente ele estivesse com algum problema de saúde física. Debilitado, Claro, que é natural claro. uma pessoa dessa idade. Mas é diferente da debilidade mental que deve ser provada, enfim. Claro. É bem diferente. Vamos seguir. Maria Cláudia, de Recife, pergunta: meu companheiro não tinha nenhum parente vivo. Entendo que, nesse caso, eu deveria ser a única herdeira, mas tivemos alguns desentendimentos antes dele morrer. E, por causa disso, ele acabou fazendo um testamento no qual deixa tudo para uma instituição de caridade. Olha só. Acho que isso está errado. Ela disse que está errado. Pois só alguém que não tem nenhum herdeiro pode deixar toda a herança para estranhos. E eu sou herdeira dele. Como fica? Olha, Maria Clara, deixa eu te contar uma coisa. Como você é companheira, então, a princípio, companheiros, companheira, mulher, companheiro, homem, não são, pela lei, herdeiros necessários. Lembra quando eu contei agora há pouco que herdeiros necessários são os descendentes, depois os ascendentes e o cônjuge? Quando eu falo cônjuge, é casado, casamento. Companheiro não é casamento. Companheiro pode reconhecer através da união estável. Então você, em primeiro lugar, é a companheira. Se ele fez o que fez, ele fez uma doação, um testamento... Fez para uma instituição de caridade. Na realidade, como ele não tem obrigação, na realidade, ele não tinha obrigação de deixar para você nada, porque ele não tem herdeiros, não tem descendentes, não tem ascendentes, não tem pais vivos, não tem filhos e não tem cônjuge, ele não é casado. Então, pela lei, ele não tinha obrigação de deixar para você. Se ele, evidentemente, não tivesse feito um testamento, com certeza você provavelmente seria herdeira, mas, lembro, nós temos um artigo no Código Civil... E aqui entende-se que eles estavam separados. Estavam até separados, eu não vou entrar nem nesse detalhe, porém, mas só para explicar para você. O artigo 1790 do Código Civil ainda diz mais. Se você concorrer como companheira, depois de reconhecida, concorrer com outros parentes, sem ser filhos, sem ser, enfim, pais, você concorrer com primos, com sobrinhos, com tios, você sempre estará em último lugar. Infelizmente, a lei não contemplou o companheiro como talvez deveria. Essa, inclusive, é uma grande reclamação de todos nós que mexemos com direito de família e direito sucessório. Mas eu diria para você que, infelizmente, é assim que a lei determina e ele não está errado naquilo que fez. Doutora Ivone Zeger, eu tenho aqui inúmeras perguntas ainda, algumas perguntas que eu, como já estou encerrando o programa, lamentavelmente, eu não tenho mais condições de nós questionarmos e de nós esclarecermos. Mas isso ficará para um próximo programa. Eu quero até me referir ao Rafael Martins, de São Paulo, a Letícia Pontes, de Brasília.
nós faremos essas perguntas posteriormente. Mas, lamentavelmente, eu tenho que encerrar o programa. Antes, eu queria dizer que a doutora Ivone Zegger, ela é autora dos livros Herança, Perguntas e Respostas e Perguntas e Família, Perguntas e Respostas. São esses dois livros aqui que vocês já devem conhecer, não é? Porque nós sempre apresentamos, não é, estas obras para vocês que podem adquirir para facilitar mais o entendimento sobre aqueles palavrões jurídicos, né? Muito bem, doutor Ivone Zegger, eu agora peço a gentileza de apresentar as suas considerações finais. Mais uma vez eu agradeço o convite. É muito importante para mim e para os colegas que frequentam esse programa poder conversar com você. Para nós é importante que você conheça, que você saiba aquilo que o direito te propicia. Quanto mais você souber, mais você dará a toda a sociedade aquilo que nós todos merecemos, que é a tranquilidade, o direito e o dever daquilo que nós precisamos, essa paz, essa tranquilidade, que só conhecendo, só sabendo daquilo que você deve e daquilo que você tem no direito, só conhecendo é que você vai estar seguro. E essa segurança, você transmite e você passa. É de pai para filho. É bom, é importante. Muito obrigada novamente pelo convite e, como sempre, desembargador, o senhor sabe que sempre eu estarei aqui a seu pedido. Eu agradeço muito e vou lhe incomodar mais ainda aqui. Vamos fazer uma programação posterior, para daqui a uns 30, 40 dias, okay, para que você volte aqui e vamos abordar aqueles temas com perguntas remanescentes. Tá bom? Perfeitamente. Oriundos de perguntas remanescentes. Eu quero agradecer muito a sua presença e sei que é produtivo porque o telespectador aproveita bastante. Porque esses casos são corriqueiros na família brasileira, não é? E tenho certeza absoluta que tirarão proveito das suas colocações, não é? E dos seus ensinamentos. Como eu também agradeço porque sempre aprendo com você, minha querida doutora advogada Ivone Zegger. Muito obrigado.